Olá a todos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Agora finalzinho de domingo, são mais precisamente agora 18 horas e 43 minutos, estou gravando esse vídeo, e que essa semana, que termina o mês de julho, mais precisamente da quarta-feira, né? E começa o mês de agosto, seja uma bênção para você e para a tua casa. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de 2 Crônicas, no capítulo 27. 2 Crônicas, capítulo 27, que conta a história de um rei, filho do rei Uzias. Vou ficar entrando agora no que fala do rei Uzias. O rei Uzias foi um rei muito abençoado, porém chegou um momento da vida dele onde ele achava que ele era o bambambam, tal, e quis fazer aquilo que não deveria, o que não era para ele fazer, que não cabia a ele fazer. Isso trouxe uma maldição sobre a vida dele. Outro dia a gente fala melhor sobre isso, já preguei sobre isso, já gravei vídeo sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre o filho de Uzias, um rei chamado Jotã. O Jotã, ele com 25 anos, ele passou a ser o rei. Com 25 anos, ele herdou o reino de Judá. E ele reinou por 16 anos. E diz que ele fez o que era reto, correto aos olhos do Senhor. E mais precisamente, no versículo 6, 2 Crônicas, capítulo 27, versículo 6, assim, ó. Jotã foi ficando cada vez mais poderoso, porque seguia fielmente a vontade do Senhor, seu Deus. Ele foi bem sucedido. O capítulo 27 fala exatamente sobre Jotã, do versículo 1 ao versículo 9. Depois vai vir o versículo 28, que aí começa a falar de Acais, aquele rei perturbado, marido de Jezabel, que perseguiu Elias. Mas o Jotã, ele, desde que começou a reinar, ele procurou fazer aquilo que lhe era orientado, segundo, naquela época, né, a palavra, vamos dizer assim, a palavra de Deus. Não existia a Bíblia naquela época, mas existia a palavra de Deus, é claro. Ela sempre existiu. Se você reparar lá, no começo, a Bíblia diz que, tirando o ser humano, o homem, o Adão e a Eva, tudo foi feito pela palavra. Deus falava e acontecia, Deus falava e acontecia. Então já existia a palavra. Não existia o livro, não existia a Bíblia, né? Os ensinamentos eram passados, os homens de Deus chegavam a Deus, mandou falar, e Deus falou que Deus está dizendo que é para fazer isso. Claro, existia a lei de Moisés, né, que Deus deu a Moisés, e outras leis foram incrementadas. Não são, fala dos 10 mandamentos, mas existiam muitas leis. Eu nem sei quantas exatamente, não saberia lhe dizer quantas leis, mas eram muitas. Mas todas elas se resumiam nos 10 mandamentos. Então a Bíblia diz que esse jovem rei, que reinou por 16 anos, vamos por 25, 41, né? Com 41 anos ele morreu, porque a Bíblia diz que ele reinou por 16 anos. Ele começou a reinar com 25, se eu não estou equivocado, reinou por 16 anos, daria 41. Se eu errei, me perdoe. Então ele morreu também jovem, relativamente jovem, com 41 anos. Mas nos 16 anos que ele foi rei de Judá, ele foi abençoado, ele foi bem sucedido. Não porque ele era o cara, o bambambam, não porque ele era inteligente, porque ele fez uma faculdade, porque ele tinha condição, capacidade, não. Não porque ele tinha herdado o reino do pai dele, não. Ele foi bem sucedido e abençoado porque ele, está dizendo aqui, ó, porque ele como diz aqui a palavra, porque seguia fielmente a vontade do Senhor, seu Deus. Está aí, talvez um pouco diferente na sua Bíblia. Eu estou aqui usando aquela Bíblia em linguagem de hoje, de repente você tem revista atualizada, revista corrigida, está um pouquinho diferente, mas se resume a isso. Ele era um homem obediente, temente,
Chegava lá o homem de Deus, o sacerdote, e falava para ele: olha, faz assim. E ele fazia. É desse jeito que Deus está mandando. Ele fazia. É dessa maneira e ele fazia. Não existia outra forma, não existia outra maneira, não tinha como dar um jeitinho, era daquele jeito, ele fazia exatamente. Por isso Deus o abençoou, por isso ele se tornou poderoso, bem-sucedido, abençoado. O que isso mostra para mim e para você hoje? Que se eu e você, a gente procurar fazer de acordo, a gente fazer de acordo com a palavra de Deus, viver uma vida baseada e alicerçada na palavra de Deus, na rocha, sabe, aquela casa edificada sobre a rocha, não é sobre a areia. Esse é o grande problema. Tem pessoas que ela quer facilidade, ela quer ir na igreja, ela quer frequentar uma igreja, ela gosta de ficar do louvor, ela gosta das pregações que são bonitas, muitas palavras bonitas, ver os milagres, ela gosta. Porque vai ser dado isso, vai ser dado aquilo, vai ter o encontro disso, o show daquilo, a noite do não sei o quê. E aí ela gosta. Então ela vai, mas ela não quer vive uma vida que não está de acordo com a palavra. Vive uma vida errada de acordo com a palavra de Deus. Né? É aquele que quer construir a sua casa sobre areia. Não quer dificuldade, ele não quer esforço, ele... Tá bom, não, mas não precisa bem assim. Eu vou na igreja, de vez em quando eu ajudo, eu oro, de vez em quando, eu sabe, é assim, entende, eu tenho que viver minha... Agora tem aquele que ele tem um compromisso, um esforço. Se a Bíblia diz isso, ele vai fazer isso. Se a Bíblia diz aquilo, ele vai fazer aquilo. Ele vai procurar viver a sua vida pautada, alicerçada. Esse tipo de pessoa hoje é tido como careta. No momento que nós vivemos, não no evangelho que é pregado, esse evangelho meio estranho que é pregado hoje. Eu lembro que quando eu não estou dizendo que eu sou santo, perfeito, mas eu lembro que quando eu conheci o evangelho, foi me ensinado uma coisa. Hoje, passado 20 anos, a gente vê outra coisa. Diferente, mudado, modificado. Esse dia eu conversava com alguém, começou a argumentar, mas eu falei, mas a Bíblia diz que é melhor casar do que viver amasiado. Não, mas porque existe doutrina e existe princípios. Não, mas a Bíblia diz isso, não tem princípio, doutrina, bem aquilo e pronto. Acabou. É assim que funciona, mas é o tal do evangelho hoje em dia. O evangelho não. Um evangelho diferente, genérico, que eu posso namorar uma menina, ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, namorando de noivo, num caso, uma vida de marido e mulher, não tem problema. Eu posso encher a cara, eu posso viver uma vida desregrada, eu posso fazer, e Deus tudo me perdoe, está tudo bem? Não, está tudo bem? Não, eu vou colher o que eu plantei. As pessoas não gostam de ouvir isso, as pessoas querem ouvir que ela vai fazer o erro, vai cometer o erro, ela vai errar, falhar, Deus vai perdoar ela, acabou. Não, Deus perdoa, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. A Bíblia diz, todo aquele que pecar vai colher. É bíblico, não tem como escapar. Então é um evangelho meio estranho, só fala de prosperidade, de dinheiro, de conquista, de vitória. O reino do céu hoje em dia é uma coisa tão fácil. As pessoas pensam que tem o Espírito Santo, mas vivem de emoção. Ela pensa que quando toca uma música, ela fica alegre, feliz e chora, que ela tem o Espírito Santo, sentindo a presença de Deus. Eu estou assim, mas aí vem uma luta, uma batalha, murmura, reclama, se afasta da igreja. Qualquer chuva, qualquer frio, qualquer coisinha afasta ela de Jesus. Ela já some, não tem compromisso com as coisas de Deus e ela fala que tem o Espírito Santo. Bom, alguma coisa é estranha. Porque o Espírito Santo foi dado para a pessoa perseverar e até o fim. O Espírito Santo que nos mantém de pé, ele que nos dá a direção. Hoje, tu crente com depressão, eu vi um pregando, eu nunca concordei isso. Mas eu tenho depressão. Hoje a moda dos pastores diz que eu estou com depressão. Eu tive depressão quando era perturbado, estava cheio de demônio. Eu tenho muita batalha, angústia, aflição. Tem gente até distorcendo do que Elias, ele estava com depressão. Elias não estava com depressão, Elias estava angustiado, muito angustiado. É diferente de depressão.
Você pode até ficar angustiado, aflito, mas aí vem o Espírito Santo, te levanta e dá uma direção. Já quem tem depressão, pode tomar remédio, pode fazer isso, fazer aquilo, nunca consegue ter aquele vazio dentro de si preenchido. Sabe por quê? Porque falta a presença de Deus. Então não tem o Espírito Santo, não é nascer de Deus ainda, infelizmente. Precisa nascer de novo. Hoje é a moda dizer, os próprios pastores, porque é mais fácil falar isso do que chegar a dizer para a pessoa: você tem que nascer de Deus, você tem que ser liberto, você tem que abandonar o pecado, porque talvez é um pecado, um erro que essa pessoa está cometendo, que está afastando a Deus, está dando lugar para o diabo entrar na vida dela, está abrindo uma porta. Mas é um evangelho diferente, como eu lhe falei, um evangelho falsificado. Hoje não pode mais se falar isso, né? Porque hoje em dia talvez os produtos eletroeletrônicos de melhor qualidade vêm da China. Mas antigamente a gente falava made in China, pirata, um evangelho pirata, made in China, que não é mais hoje em dia. Meu Deus, as coisas que vêm da China, boa parte delas são de alta tecnologia, melhor do que coisas que vêm dos Estados Unidos, por exemplo. Mas é mais fácil ensinar isso do que ensinar para a pessoa: olha, se você for fiel a Deus, andar nos caminhos do Senhor, obedecer a palavra de Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. A Bíblia está dizendo que esse jovem, né, ele começou a reinar com 25. Eu tenho um filho de 28 anos agora, vai fazer 28, o outro tem 15, quer dizer, começou a reinar com 25 anos, jovenzinho, e reinou por 16 anos. Ele foi bem sucedido do primeiro ao último dia do reinado dele, porque ele colocava em prática a palavra de Deus. Ele fazia o que era ensinado. Lição para mim e para você: você quer ter uma vida abençoada? Faça o que a palavra de Deus diz. Que é pregado, verifique se está na Bíblia. Peça direção ao Espírito Santo. Não caia em qualquer conto do vigário. A Bíblia fala, não estou, daqui a pouco falar isso vai criar uma polêmica, que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos profetas, falsos cristos. Qualquer um que pregue a palavra de Deus, um evangelho de facilidade, um evangelho só de conquista, de bênção, não é homem de Deus. Não estou dizendo que o meu Deus, o Deus que você crê, não é um Deus que prospera, que cura, que liberta, que transforma, que faz maravilha. Não disse isso. Mas ele deixou bem claro: vocês vão ter aflições, vocês têm que tomar cruz, vocês têm que perder para ganhar, há um preço a ser pago, tem que negar a sua vontade. Aquele jovem rico chegou nele e falou: Senhor, olha, eu quero ir para o reino, o que eu tenho que dar? Olha, vem, tu tem que dar aos pobres. Não é que ele queria o dinheiro, não é que você não pode ter dinheiro, não é que você não pode ter uma vida boa, não. Mas é um preço alto que tem que ser pago. E aqui demonstra aquele jovem que há momentos da vida minha e sua que não vamos ter que pagar um preço, vamos ter que negar algo que a gente gosta muito para poder ter uma intimidade maior com Deus. Há momentos na vida da gente que a gente tem que olhar para aí, ou é isso ou é Cristo. Ou é isso ou ter uma vida com Deus. Eu tenho que fazer uma escolha, foi isso que Jesus quer dizer. Ou é o teu dinheiro que você é pegado a ele, ou me seguir, para você herdar o reino do céu, Francisco. E Jesus falou para ele: vem e me segue. Ele falou: vem tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Me segue, você vai me seguir. Você vai andar comigo onde eu for. Você vai ver coisas maravilhosas. Você acha que você viu coisas maravilhosas? Você acha que falaram para você? Não, você vai ver coisas extraordinárias. Quem sabe aquele de repente pudesse não ter sido o homem que iria ficar no lugar de Judas, por exemplo. Quem diz que ele não perdeu a oportunidade de se tornar um dos apóstolos? Minha irmã, meu irmão, enquanto você obedecer a palavra de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Talvez está aí que no momento da sua vida você olha: pastor, as coisas estão de mal a pior, não estão acontecendo. Eu olho para a vida que eu tive, para a vida que eu tenho hoje, eu olho para tudo que Deus fez na minha vida e hoje parece que o poço secou. Eu não vejo mais Deus me honrando. Eu não vejo mais as coisas acontecendo. O que está acontecendo? Talvez porque você parou de andar fielmente, de acordo com a palavra de Deus. Medite nisso. Que o Senhor abençoe a tua semana, abençoe esse finalzinho de mês,
e o mês de agosto seja para você uma bênção. Porém, seja fiel a Deus em tudo. É tempo de recomeçar. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, em nome do Senhor Jesus.